Matéria do jornal O Globo distorce alguns dados oficiais sobre o orçamento do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania lá em 2023. Nos seus canais de comunicação, o Ministério não gostou muito e prontamente respondeu essas informações, alegando que a jornalista mentiu. E quem vai contar um pouquinho dessa história pra gente é a Juliana Araújo. Olá, Ju, tudo bem? Oi, Luciano, tudo bem? E aí, o que É, aconteceu aí entre essa matéria? O que alega o Ministério? Qual que é aí o bem comum? E aí, o que a gente pode tirar um pouquinho dessa história? a matéria tenta trazer uma informação importante, né, sobre o orçamento público, né, dizendo que o Ministério dos Direitos Humanos gastou só 56% da verba, né, para o ano de 2023. E ao longo da matéria, é apontado algumas vezes que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem o quarto menor orçamento entre os ministérios. Perfeito. Mas vamos dar uma olhada no primeiro parágrafo dessa matéria, rapidinho? Esse aqui, vamos lá. Enquanto enfrenta dificuldades para avançar em temas-chave, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, deixou de investir em pautas que defendeu a assumir o posto, como proteção de grupos marginalizados e crianças e adolescentes. A pasta já tem o quarto menor orçamento da esplanada e, mesmo assim, liberou apenas 56% dos 442 milhões reservados para gasto em 2023, segundo os dados aí do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, CIOP. A limitação de recursos, a baixa execução orçamentária e os entraves na articulação política são apontados como desafios por especialistas. O que É, isso diz muito pra gente, Ju? pois é. Eu acho muito forte quando ela diz que o ministro, Silvio Almeida, deixou de investir em pautas que defendeu ao assumir o posto. Acho muito complicado essa esse tipo de acusação, né? Basicamente é uma acusação. Com Ao longo certeza. da matéria, a jornalista diz também que o Ministério entregou pouco, que o Ministério tem pouca articulação política, que tem pouco diálogo com o Congresso. Aí traz um especialista em finanças públicas para referendar isso. Ele repete isso, ó, dizendo que não é uma pasta muito visada pelos deputados, né, como a pasta de saúde, de educação, Perfeito, né? Os enfim. direitos não é E algo 100% é, palpável, né? Como um posto de saúde ou 2 quilômetros de é, asfalto, né? sim, 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 porque o investimento dessa pasta geralmente são planos, programas, projetos que o resultado a gente vê a médio prazo, pelo menos. Então, durante a matéria, ao longo da matéria, vai ser dito isso, da pouca articulação política, da pouca entrega, é, e da má execução do orçamento. Apesar disso, lá no final da matéria, a jornalista vai trazer a resposta que o Ministério trouxe para ela, dizendo que o que não foi gasto no ano de 2023 vai ser gasto nesse ano, que o dinheiro já foi empenhado nos Perfeito. projetos. Então, ele vai continuar sendo gasto, né? Porque o ano acabou, que o dinheiro acabou, vai voltar para outro lugar. Não. Vão ser gastos naqueles projetos para os quais esse dinheiro já foi empenhado. É, E o que mas mesmo. Pode Fala. falar, pode finalizar, perdão. Não, é que eu acho interessante que, apesar da jornalista já ter essa resposta, inclusive um pouco dessa resposta aparece no comentário do especialista que ela trouxe na matéria. Apesar disso, ela trouxe, ela diz a matéria inteira que o orçamento não foi gasto. Ela usa dados do CIOP, e aí a gente não tem como dizer se houve uma distorção
uma distorção realmente dos dados de uma forma pensada, né, uma forma premeditada, uma distorção dos dados, ou se ela e a equipe simplesmente erraram com esses dados, tratando esses dados. Isso fica claro, né, quando o Ministério diz aqui ao Globo que alguns programas e projetos começam ou foram lançados em dezembro, né? O que faz todo Sim. sentido, porque o orçamento é 2023, mas ele será gasto em 2024, né? Sim, o plano Ruas Invisíveis, não, Ruas Visíveis, o plano Ruas Visíveis foi lançado em dezembro. Tá aqui inclusive, ó. Então, e qual foi o que o Ministério de fato falou, né? É, Eu acho que a umas gente... 10 horas, umas 10 horas depois dessa matéria, o Ministério publicou nos canais de comunicação uma resposta dizendo que o jornal o Globo falta com a verdade, ao afirmar que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania executou apenas 56% do orçamento de 2023, quando na verdade executou 97,5%. Perfeito, Então, né? Tem uma... na resposta do Ministério, o Ministério vai elencar as principais coisas que fez, né? Uma delas muito importante, que é a ampliação do programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, né? Uhum. Houve uma ampliação, então, 4 estados entraram para o programa. Atualmente, 18 estados fazem parte do programa. E mais 4 estados vão entrar esse ano. Tem uma previsão de todos os estados estarem dentro desse programa até 2025. Perfeito. Bem, o grande feito do Ministério até então são 2 programas que a gente já falou. O programa não, planos. 2 planos, que é o plano Ruas Visíveis e o esqueci o nome, meu Deus. Viver Sem Limite. Esses 2 planos têm previsão de orçamento de 7,8 bilhões de reais. Isso Né? do orçamento 2023 para empenhado para 2024, isso? Não, não, é um investimento futuro. Perfeito. Investimento futuro. E sobre articulação política, o Ministério coordenou planos nacionais com outras pastas para captar recursos de 8 bilhões de reais. Então, assim, dizer que o Ministério tem quarto menor orçamento, isso não diz tudo, né? Sim. Houve também o convite, o Ministério, o posicionamento do Ministério em 92 matérias no Congresso. 62 dessas matérias eram diretamente relacionadas à pasta, né? E dessas 62, 57%, não, 57 delas teve um posicionamento totalmente acatado. 3 foi Perfeito. parcialmente acatado e 2 não foram acatadas. Uma das parcialmente acatadas foi o marco temporal, que colocam como uma derrota política, mas a gente pode entender que no contexto foi que foi possível. Ainda assim, o Ministério reitera que todo o orçamento foi empenhado, todo o orçamento de 2023 foi empenhado, e vai ser os gastos vão ser feitos de acordo com o cronograma de cada projeto, né? Então, não é porque acabou o ano que o dinheiro não vai ser mais gasto, né? Então, existe um cronograma de cada projeto e aí o desembolso vai ser feito de acordo com esse cronograma, né? Os recursos correspondentes vão ser de cada projeto são inscritos em restos a pagar. Então, tudo que, tudo que a jornalista está dizendo que não foi gasto está em restos a pagar e vai ser usado. Então, é isso. Nosso dinheiro está sendo usado
e não está sendo subutilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu acho que o grande desafio para esse ano é justamente, e que é o calcanhar de Aquiles, ao meu ver, do governo Lula, né, como um todo, que é a comunicação. Né? A gente precisa, talvez, dar mais publicidade ao que está sendo feito, não só no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, mas para outros também, porque, no fim das contas, como um assunto tão difícil, né? Tão, você precisa ter um senso crítico para entender, para ter empatia, para você entender o porquê da existência e da importância de um ministério desse, o que a maioria da população hoje em dia não enxerga dessa forma, né? Tem uma dificuldade muito grande. Então, na minha visão, falta um pouquinho, sim, para o governo dar publicidade a esses programas, dar publicidade ao que está sendo investido, né, o que vem por aí em 2024, né, o vem aí é sempre muito importante, né, você já anunciar o que vai vir. Então, apesar de, sim, né, ter todo esse orçamento já empenhado e para execução durante 2024, ainda que com o orçamento 2023, é muito importante que a gente também entre, né, numa seara comunicacional muito diferente, porque senão a gente corre esse risco de estar sempre tendo os trabalhos de um ministério tão importante invisibilizados ou questionados, né, de uma forma que só atrapalha, né? Sim. Para finalizar, eu acho que seria interessante a gente ver o tweet de uma pessoa que é o assessor de. Qual é o nome do cargo dele mesmo? Ele é o assessor Assessor especial de Educação e especial de Cultura em educação. Direitos Humanos. Isso aí. Isso mesmo. Eu gostei muito da resposta dele, que é uma resposta extraoficial, né? Você Essa pode dar uma olhada pra gente, Luciano? Posso. Ele diz, então, que a imprensa brasileira é parte fundamental na construção de uma política nacional de direitos humanos. Até aí, tudo bem? A comunicação, como reiteradamente o ministro Silvio de Almeida chama a atenção, é um dos meios pelos quais uma sociedade pode ser verdadeiramente livre, sem mentiras, distorções ou enviesamentos. Livre. Assim sendo, a jornalista Júlia Noia, em matéria no jornal O Globo, falta com a verdade ao afirmar que o Ministério dos Direitos Humanos executou, abre aspas, executou somente 56% do orçamento de 2023, fecha aspas. A matéria não é apenas mal escrita do ponto de vista da coerência e coesão da língua portuguesa, mas é uma nítida tentativa de manipulação dos fatos e direcionamento da narrativa. Aqui eu acho que ele já estava passando um pouco do bom senso e partindo para o pessoal, mas beleza, cada um sabe de si. Por considerar o direito constitucional da sociedade brasileira em ter acesso aos investimentos feitos no ano de 2023, por acreditar na comunicação e no jornalismo de qualidade como elemento fundamental na promoção e defesa dos direitos humanos, a equipe de jornalistas do MDHC preparou uma matéria de qualidade para restabelecer a verdade e, mais uma vez, publicizar o compromisso indelével do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a democracia brasileira. E aqui, basicamente, é essa matéria aqui. Né? É a resposta oficial. Ele coloca o link para a resposta oficial. Então, por hoje é isso. Então tá bom. A gente se vê outro dia. Se vê muito em breve. Espero. E torcer. Pode falar. Não, exatamente. Eu torço muito para esse ministério, particularmente. É um ministério que me cativa muito, assim, me motiva. E eu quero que dê muito certo. Torcer para engrenar, né? E para que eles entendam que a Sim, comunicação é parte importante do processo. Para passar a ser uma pasta visada pelos deputados, sim. Ter um orçamento bem maior, sim. Né? Uma coisa que a matéria trouxe é a questão do orçamento, né? Eu acho que tem que ser maior, né? Eu entendo que precisa ser maior, sim. Mas é isso, vamos falar bem das coisas que estão sendo bem feitas. Isso aí. Obrigado, Juliana. Até mais. Até.